Inelegível. Por 5 votos a 2, Tribunal Superior Eleitoral condena o ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma facada nas costas. Esta foi a frase usada por ele assim que o resultado foi definido. Jair Bolsonaro tem direitos políticos cassados e só poderá voltar a disputar uma eleição em 2030. E ainda, Petrobras reduz preço da gasolina após a alta de ontem, mas a baixa dificilmente chega às bombas. O Brasil News da Rede Brasil de Televisão está no ar. O Tribunal Superior Eleitoral condenou o ex-presidente Jair Bolsonaro por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação nesta sexta-feira. Com a decisão, a Corte declarou Bolsonaro inelegível por 8 anos até 2030. Foram 5 votos pela condenação e 2 contrários. Na sessão desta sexta-feira, a ministra Carmen Lúcia foi a primeira a votar, já formando maioria pelo Tribunal Superior Eleitoral a favor da inegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Houve agravos contundentes contra o Poder Judiciário, a desqualificação do Poder Judiciário, um ataque deliberado com a exposição de fatos que já tinham sido também objetiva, formal e profundamente refutadas por este Tribunal Superior Eleitoral. O ministro Nunes Marques acompanhou o ministro Raul Araújo na votação contra a sua condenação, totalizando um placar de 4-2. Finalmente, divirjo de Sua Excelência para julgar improcedente também em relação ao primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, porquanto não identifico conduta atribuída a ele que justifique a aplicação das graves sanções previstas no artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64 de 90. Mesmo afirmando acreditar na lisura do sistema eleitoral, Nunes defendeu Bolsonaro e fez uma lista de projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional de outras pessoas que também defendem o voto impresso. Por fim, formando 5-2, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, concluiu o julgamento. A reunião no Palácio da Alvorada constituiu claramente abuso de poder político por desvio de finalidade, constituiu uso indevido dos meios de comunicação. Não há necessidade nem mais nem menos. A necessidade, e aqueles que tiverem dúvida, basta ver o vídeo e, a partir das provas, verificar que foi o presidente, na condição de pré-candidato à sua reeleição, que convocou, que organizou e que, num monólogo, atacou o que já estava pacificado em 28 de outubro de 2021, seria abuso de poder político. Até hoje, esse inquérito não foi concluído. Entendo que não poderíamos ter tido eleições de 2020 sem apuração total do que aconteceu lá dentro. Porque o sistema é completamente vulnerável. Foram mais de 2 horas de transmissão ao vivo, mas não é de hoje que a audiência acontece. Esta é a 4ª sessão. O primeiro voto se deu na terça-feira pelo ministro Benedito Gonçalves. Os representantes diplomáticos assistiram por mais de 1 hora uma apresentação do primeiro investigado em que se mesclaram elogio do mandatário a si próprio e a seu governo, relato a respeito de um inquérito sobre o ataque hacker às redes do TSE. Na última quinta-feira, os ministros Floriano Marques e André Tavares concordaram com Benedito Gonçalves. Julgo procedente para aplicar a sanção prevista no artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64/90 e condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e de uso indevido de meios de comunicação nas eleições de 2022 e, por conseguinte, para declarar sua inelegibilidade por 8 anos seguintes ao pleito de 2022. Com isso, senhor presidente, concluo o meu voto para acompanhar o ilustre relator e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando a inelegibilidade de Jair Messias Bolsonaro
para as eleições a se realizarem nos 8 anos subsequentes à eleição de 2022, nos termos do artigo 22, inciso 14 da Lei Complementar 64 de 1990. Raul Araújo foi o primeiro-ministro a votar pela absolvição de Bolsonaro. Fato é que a intensidade do comportamento concretamente imputado à reunião de 18 de julho de 22 e o conteúdo do discurso não foi tamanha a ponto de justificar a medida extrema da inelegibilidade. Julgamento concluído. Agora, Bolsonaro se torna inelegível por 8 anos, ou seja, não poderá concorrer às eleições municipais de 2024 e às estaduais e nacionais de 2026. No mérito, também por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o primeiro investigado, Jair Messias Bolsonaro, pela prática de abuso de poder político e pelo uso indevido de meios de comunicação nas eleições de 2022. Pois bem, então o nosso comentarista Ney Gonçalves Dias explica agora as consequências do resultado do julgamento no futuro político do ex-presidente Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar. Qual a importância e o que acontecerá em seguida com o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro pelo Tribunal Superior Eleitoral? Primeiro, o fato histórico. É a primeira vez no Brasil que um presidente da República é condenado por ter abusado do poder no exercício da sua função. Nós tivemos 2 casos de impeachment, mas não como aconteceu agora com o ex-presidente Bolsonaro. E aí, o voto que iniciou hoje os trabalhos do TSE, da ministra Carmen Lúcia, teve um destaque especial. Ela deixou bem claro que o presidente da República tem muito poder, o presidente nomeia ministros, o presidente indica ministros para os tribunais superiores, o presidente manda projetos, medidas provisórias, mas o presidente tem responsabilidade. O presidente é responsável pela realização dos seus atos e, portanto, as suas palavras, os seus atos têm limites, como tem limites toda a população brasileira quando se refere à observância da lei e da ordem. Pois bem, no futuro, o ex-presidente Jair Bolsonaro tem mais 15 ações lá no TSE para serem julgadas no futuro, 15. E tem um processo no Supremo Tribunal Federal em andamento. E este ano, o ex-presidente já compareceu 4 vezes à Polícia Federal para prestar depoimentos. O presidente não será, a partir de agora, somente cabo eleitoral do PL. Ele será uma pessoa que estará prestando contas à Justiça. O ex-presidente Jair Bolsonaro concedeu uma entrevista coletiva minutos após sua derrota no Tribunal Superior Eleitoral. Bolsonaro criticou a decisão e afirmou ter tomado uma punhalada nas costas. Bolsonaro criticou a conduta dos ministros da corte e afirmou que ninguém pode ser dono da verdade e que a decisão foi um golpe contra a democracia. Ninguém pode ser o dono da verdade no Brasil, mesmo que seja do Supremo Tribunal Federal. Não pode ter um poder maior do que o outro. E o que nós estamos assistindo é basicamente um poder judiciário, através de uma pessoa, tomando as medidas de acordo com a sua cabeça. É isso que nós queremos para o Brasil. Lamento que eu sei que o doutor Alexandre Moraes reclama de pessoas das mídias sociais que falam barbaridade sobre ele, sobre a família dele. Eu duvido que seja 10% do que eu sou. E não é assim que se procede. Prendendo e mantendo presas as pessoas, né? Eu, quando me sinto extremamente ofendido, eu vou porque a lei me garante, meu processo, injúria, calúnia, difamação, eu toco o barco. O remédio para você combater essa informação, seja lá o que for, é mais liberdade. Quem é que vai dizer que o que vocês publicaram aí é fake news ou não é? Nem existe no nosso arcabouço jurídico a figura de fake news.
Quando questionado sobre um possível sucessor na chapa entre Romeu Zema, do Partido Novo de Minas Gerais, ou Tarcísio de Freitas, do Republicanos de São Paulo, Bolsonaro referiu-se a abster de uma resposta e brincou com os repórteres, dizendo que seu escolhido seria o personagem Johnny Bravo. O ex-presidente ressaltou que ainda vai conversar com seus advogados e que a vida seguirá, apesar de ter tomado uma punhalada nas costas. A vida continua, tá? Viemos aqui num momento bastante difícil, despedida do senhor Alisson Paulo Enelli, tá? Um dia que passou a ser emblemático para mim, como foi o 6 de setembro de 2018, quando levei uma facada pela frente. Hoje levei uma punhalada com essa adesão. Quem levou a punhalada não foi Jair Bolsonaro, foi a democracia brasileira. Bem, a Polícia Federal disse à CPI dos atos golpistas que o governo do Distrito Federal relatou que o 8 de janeiro seria um ato pacífico. A Polícia Federal afirmou à CPI do 8 de janeiro que um dia antes do ataque aos três poderes, o governo do Distrito Federal relatou que haveria uma simples manifestação de cunho pacífico. Segundo a PF, a informação foi dada pelo número 2 da Secretaria de Segurança Pública, Fernando de Souza Oliveira, e pela coronel da Polícia Militar, Cíntia Queiroz, durante reunião no dia 7. A Polícia Federal diz que, durante o encontro, o diretor-geral da corporação, Andrei Passos, externou preocupação com o deslocamento de pessoas a Brasília, com o objetivo de ocupar a esplanada dos ministérios e contestar o resultado das urnas eleitorais. A PF afirma que o diretor-geral destacou o elevado grau de ameaça à segurança, pediu o isolamento da esplanada dos ministérios e disse que a movimentação era um ato criminoso por si só, porque atentava contra a democracia. Segundo a corporação, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal respondeu que estava ciente e preparada e manifestou entendimento diverso, alegando que se trataria de uma simples manifestação de cunho pacífico. A seguir, Foro de São Paulo. Lula prefere um companheiro cometendo erros do que alguém da direita no poder. Supremo Tribunal Federal confirma: a tese da legítima defesa da honra é inconstitucional. O Brasil News da Rede Brasil volta daqui a pouquinho.